Como sobreviver à perda do amor? O coração que se parte pode conter o universo inteiro. Joana Macy. A perda do futuro imaginado, os não nascidos, sejam eles nomeados ou não, reconhecidos ou não. Tem um jeito de insistir, de fazer sua presença ser sentida. Hilary Mantel, Giving Up the Ghost. Quando voltamos de nossas férias de verão na Itália, fui consultar uma acupunturista que achou que eu não tinha aceitado plenamente o impacto emocional do meu aborto espontâneo. Já fazia quase um ano, e, embora eu soubesse que não tinha superado de todo, foi um susto ouvir alguém dizer que eu havia progredido tão pouco. Você sente que pode chorar a qualquer momento? Perguntou ela. E a resposta foi sim, era como se houvesse uma tristeza sempre me rondando. Anda tendo sonhos vívidos? A resposta foi sim, muitas vezes sonhos macabros e sanguinolentos, cheios de imagens de fetos mortos e úteros deformados. Em um dos últimos, meu bebê tinha nascido pequeno demais, do tamanho de uma mosca, e, quando eu esvaziava a banheira, ele descia pelo ralo. Antes de ele se afogar, eu tentava desesperadamente segurá-lo, mas era pequeno demais, e eu não conseguia vê-lo nem salvá-lo. Não contei meus sonhos sangrentos para a acupunturista. Falei apenas, meus sonhos têm sido meio intensos. Embora soubesse que havia certa verdade nas palavras dela, saí da consulta irritada e com um nó no peito. Liguei para minha amiga Marisa. Por que não consigo parar de pensar nisso? Já fiz todo o trabalho. Já reconheci minha tristeza. Por que ela ainda acha que estou presa nos estágios iniciais do luto? Marisa fez o que os bons amigos às vezes fazem, me apoiou e me ajudou a me sentir melhor, apesar de minha frustração com a acupunturista ter sido equivocada. Mas naquela noite me lembrei de uma lição que tinha aprendido numa aula de terapia de casal no ano anterior. Preste atenção nos momentos que irritam você, porque muitas vezes na sua raiva estão escondidas pistas de algo mais profundo. Quando se trata de um coração partido, muitas vezes um oceano de sofrimento se resume numa frase curta e incisiva. Acho que eu deveria sair de casa, não estou num bom momento para me relacionar com ninguém, aconteceu um acidente, nós encontramos um nódulo. Ou, no meu caso, sinto muito, o coração não está batendo. O fim chocante é comunicado em poucos segundos, mas a tristeza escolhe uma linha do tempo própria, você perde o futuro num instante, e então fica sozinho ou sozinha com um luto fora de controle. Foi isso que perdi quando um médico me mostrou no monitor um ser que não se mexia, não era só um bebê, ou um feto, para alguns, mas uma imagem do nosso futuro que já estava formada na minha mente. Quem ele ou ela poderia ter sido, a vida que poderia ter tido. Em 7 palavras, um mundo inteiro foi tomado. Tirando Dan, a primeira pessoa que soube que eu estava grávida foi o rapaz que me servia café na lanchonete perto do meu trabalho. Embora ele já soubesse o meu pedido, toda manhã perguntava, um americano sem leite? E eu respondia, sim, por favor. Então, quando certa manhã respondi, não, um americano descafeinado, por favor, eu o peguei desprevenido. A senhora está grávida? Perguntou ele, não de um jeito intrusivo, mas como alguém que automaticamente diz o que está pensando em voz alta. Ainda não dá para saber, falei, o que era um código para, sim, mas ainda não contei para ninguém. Ele assentiu, e nós dois sorrimos. Mesmo quando Dan e eu começamos a dar a notícia para as pessoas que amávamos, a regularidade com a qual o barista sempre perguntava, um americano descafeinado, me fazia sorrir todas as manhãs. Era um segredo feliz entre 2 pessoas que mal se conheciam. Foi esse o clima dos meus primeiros meses de gestação, uma empolgação preciosa que eu carregava comigo, às vezes íntima, outras vezes compartilhada, mas sempre presente. Imaginei que fossemos ter uma menina. Embora soubesse que era apenas uma sensação, eu devaneava sobre que tipo de ser humano ela poderia ser. Será que cozinharia bem e manteria as plantas vivas, como o pai? Será que teria o cabelo e os olhos escuros dele? Ela com certeza seria baixa, como os pais. Talvez fosse gentil.
Como o tio, romântica como a mãe, divertida como a avó já tão animada para conhecê-la. Nós a ensinaríamos a nadar, a cantar, a andar de bicicleta, a dançar pela cozinha, a perdoar a si mesma, a ler as mesmas histórias que meu pai leu para mim. Cheiraríamos sua cabeça, beijaríamos suas bochechas, afagaríamos sua testa quando ela ficasse doente. Diríamos quantas vezes tínhamos sonhado com ela. O quanto tínhamos imaginado sua presença, o quanto ela havia sido desejada, amada. Assim, 1000 pequenos sonhos se acumularam num futuro imaginado que, apesar de ser uma fantasia, para mim era real. Muitas pessoas que compartilharam comigo suas histórias de corações partidos também perderam a visão de um futuro. Uma lamenta o fato de que a mãe nunca vai conhecer seus filhos nem estar presente no dia do seu casamento. Outra compartilha a história da amiga que morreu e das férias que elas planejaram mas que nunca chegaram a aproveitar. Uma mulher se abre sobre os sonhos que evaporaram junto com o divórcio. Todas as manhãs de Natal que ela e o ex-marido jamais passariam com os filhos, a casa da família onde ela pensava que eles fossem envelhecer e que agora precisavam vender. Como passar pelo luto de um futuro que você não chegou a ter? Penso nessa pergunta na maioria das noites, enquanto tento entender como essa perda em especial me afetou. Assim como a minha mente, meu corpo também tinha se recusado a desistir, portanto fui operada para retirar o feto. Durante as primeiras semanas após a cirurgia, eu andava com a sensação de que a minha barriga era uma abóbora cujo miolo fora removido, e eu era a única que sabia que ela estava oca. Era inverno. Dentro e fora do meu corpo. Acho que uma das piores partes de se ter o coração partido é acordar todos os dias e lembrar. Por um segundo, assim que você acorda. Há um instante feliz em que esquece e se distancia da tristeza. Mas aí mais um segundo se passa e a lembrança vem, e então você fica simplesmente deitada ali, sem querer sair da cama, sem querer encarar o dia que contém a sua perda. Não parecia haver nenhuma parte de mim que o meu bebê não tivesse ocupado, por isso não havia lugar dentro de mim para onde eu pudesse ir e me ver livre da lembrança dele. Ou da vida que tinha imaginado que compartilharíamos. Eu sabia que o futuro que eu tinha esperado não era mais possível. Mesmo assim, ansiava por ele. Amigos e parentes me deram os pêsames, mas eu me mantive distante, alheia, em outro lugar. As palavras mais reconfortantes de todas foram as do meu sogro, que escreveu num cartão: "Tudo bem se você quiser uivar para a lua." Menos reconfortante foi a mulher bem-intencionada que me disse acreditar que todos os bebês que morriam tinham um motivo para isso. Passei esse dia inteiro sonhando que dava um tapa na cara dela até deixar sua bochecha vermelha, e esses pensamentos sombrios me assustaram. Outras pessoas me disseram que abortos espontâneos aconteciam com frequência, o que era para ser um conforto. Mas eu pensava, se aquilo era tão frequente, por que eu me sentia tão sozinha? Meu coração partido teve ainda momentos de humor macabro. Quando uma gata prenha de repente passou a visitar nosso jardim, eu ri. "Está de brincadeira comigo?" perguntei ao bicho. Ri também quando um jovem peão de obra assobiou para mim e falou "que bunda", enquanto eu andava para casa. Isso foi antes de o bebê ser retirado, e me pareceu ridículo ser azarada na rua quando meu corpo continha ao mesmo tempo vida e morte, o meu coração vivo e o coração morto do meu bebê. Não fiquei chateada, senti gratidão pelo humor macabro. Só torci para aquele rapaz nunca precisar fazer a caminhada solitária até a farmácia e comprar absorventes pós-parto para sua companheira como Dan tinha feito na véspera. A essa altura, eu já sabia que precisava desistir do futuro que tinha perdido, mas havia lembretes por toda parte, pequenos mas dolorosos, como picadas de marimbondo. Eu arrumava as estantes e encontrava uma foto da outra do nosso bebê dentro de um livro. Punha a mão no bolso de um casaco e sentia o seixo que minha mãe tinha me dado quando o feto era daquele tamanho. Numa gaveta da cozinha, o teste de gravidez positivo. No meu celular, um alerta do aplicativo Baby Center dizendo: "Seu bebê está aproximadamente do tamanho de uma maçã."
Deletei o aplicativo e guardei todo o resto dentro de uma caixinha de madeira no fundo do armário, todos os vestígios de uma outra vida que não era nossa. Ao percorrer essas lembranças depois da minha consulta na acupunturista, vejo que na minha tristeza havia algo mais íntimo, dividido em 3 partes: a perda em si, a solidão que veio junto e a vergonha, uma sensação de que eu já deveria ter superado aquilo. Tinha entrevistado mulheres que haviam perdido filhos, dado à luz, natimortos ou sobrevivido a anos e anos de FIV. Parecia patético eu não me desapegar de uma perda comparativamente tão menor. Para alguém capaz de entender por que perder um bebê pode ser algo doloroso, eu diria: imagine que pela primeira vez na vida você não está sozinho ou sozinha dentro do próprio corpo. Embora seja curioso pensar nas partes crescendo dentro de você, braços, pernas, pés, mãos, ou em como o volume de sangue no corpo aumenta de 40 a 50% à medida que seu coração começa a bater mais depressa para bombeá-lo. Acho que o que modifica você para sempre é a sensação de que de repente existe outra vida no seu mundinho particular. Quando esse segundo coração para de bater, você é obrigado a confrontar o que todos sabemos, mas tentamos evitar: a morte. Você não tem mais como evitar encará-la. Não pode mais negá-la. Ela está dentro de você, e a partir daí estará para sempre. Essa compreensão de que o coração de todos nós vai parar de bater um dia, assim como o do seu bebê parou. Em poucos meses, ou em alguns casos mais, mulheres que sofrem abortos espontâneos vivenciam dentro de si os 2 extremos da nossa existência: o início e o fim da vida. Eu não descreveria essa experiência como algo pequeno. Sei que para algumas mulheres pode ser, mas para mim não foi. Todas as perdas têm complicações íntimas, e, quer nós as reconheçamos ou não, suas consequências duradouras vão surgir em algum lugar: no seu próximo relacionamento, numa briga bêbado, numa crise de pânico, na inveja. Por isso, devemos honrar as dores de amor que nos afetam profundamente, por mais insignificantes que possam parecer para todas as outras pessoas. Acho que o maior desafio é como carregar essas perdas dentro de nós sem deixar que nos distraiam demais da nossa vida. Tive que aceitar que perder meu bebê foi importante para mim, mas precisei também abrir mão do futuro que havia planejado para poder viver plenamente a vida que tenho a sorte de ter. A vida real que está acontecendo agora, aqui, hoje. Como a Lucy Kalanithi me diria mais tarde, vale a pena perceber que ainda somos nós mesmos, que ainda existe um eu essencial ali, presente, separado do futuro que você talvez tenha perdido. Sim, eu era uma mulher que queria ser mãe e, de repente, não era mais mãe. Mas era também irmã, amiga, filha, companheira, uma pessoa com um propósito, uma mulher ávida para vivenciar muitas outras facetas da vida além da maternidade. Alguns dias depois do procedimento, voltei a trabalhar. Naquela manhã, esperei na plataforma do metrô como já tinha feito em centenas de manhãs. Olhei para a plataforma oposta e então vi a letra S numa placa azul. A inicial do nome que teríamos dado ao nosso bebê. Será que aquela letra sempre tinha estado ali? Talvez eu nunca houvesse reparado. Nesse instante, senti uma onda de emoção como nunca antes, bem no meio do caminho entre felicidade e tristeza. Aceitei a dor e me esforcei para superá-la, como quem continua correndo ao sentir uma dor na costela. Olhei para a placa, sorri e me permiti reconhecer o que por muito tempo não tinha reconhecido. Embora a vida do meu bebê tivesse sido breve, eu não queria esquecê-la. Ao sair do metrô, passei na lanchonete. Tinha 4 pessoas na minha frente, e esperei um pouco até escutar aquelas palavras conhecidas: um americano descafeinado? Não, um americano sem leite, por favor, respondi. Quase chorei, mas me contive. Descafeinado não? Neguei com a cabeça e o barista aqueceu, sem graça, mas gentil, e me olhou como se quisesse dizer mais alguma coisa. 1 minuto depois, ele me entregou o café, e eu disse obrigada e também aqueci de leve. Caminhei até o trabalho pensando no poder de um gesto discreto, um olhar
Um sorriso, um meneio de cabeça, e em como podemos reconfortar pessoas que mal conhecemos sem dizer nenhuma palavra. Quando eu era criança, minha mãe muitas vezes chorava na cozinha na noite de Réveillon. Meu pai me tirava do recinto junto com meu irmão para mamãe ter um pouco de paz e explicava que esse dia era o aniversário de morte da nossa avó. Mamãe perdeu sua mãe, Pamela, quando tinha 26 anos e estava grávida de Oliver. Até hoje ela chora ao descrever a experiência de se tornar mãe ao mesmo tempo que perdia a sua. Na época, Oliver e eu éramos muito novos para sentir o peso desse lembrete anual, mas essa foi minha primeira observação do luto, lágrimas que eu não entendia muito bem derramadas do outro lado da porta. Algo a ser isolado em um recinto diferente. Desde então, além de perder o bebê, já vivenciei bem mais de perto diferentes versões da perda. Já me sentei em igrejas durante velórios de avós e avós. Já chorei no carro debaixo de chuva voltando da casa de um namorado depois de decidirmos terminar a relação. Já abracei a velha cadela da nossa família pelo pescoço e sussurrei "te amo" no seu ouvido, sentindo minhas lágrimas molharem seu pelo minutos antes de lhe darem a injeção letal. Em alguns desses momentos, a relação entre amor e perda parecia simples, você perdia o amor e ficava com a tristeza. Uma coisa era o preço da outra. Só quando comecei a entender meus pensamentos relacionados ao aborto e a conversar com outras pessoas sobre a tristeza, me dei conta de que amor e perda não eram coisas separadas, estágios consecutivos, mas dois lados da mesma moeda. A tristeza não sucedia nem substituía o amor, os dois existiam um dentro do outro. E a perda não era algo distante, e sim parte de cada momento de amor que ia se esvanecendo. Embora, felizmente, eu ainda não tivesse perdido alguém próximo de forma inesperada, vi que não seria possível explorar o amor sem confrontar também a perda. Isso significava fazer perguntas difíceis, como aceitar que algumas pessoas envelheçam com quem amam, enquanto outras os perdem cedo demais. Se formos atingidos ou marcados por uma perda, como encontrar significado na vida? Que resta sem compará-la com outras? E há algo de valioso a ser aprendido sobre como continuar amando apesar disso tudo? Para começar minha busca por respostas, conversei com Justine Picardi, jornalista e ex-editora-chefe da Harper's Bazaar do Reino Unido, cuja vida foi moldada de forma dolorosa e bela pela perda. Minha dor depois de perder o bebê foi por um futuro que nunca cheguei a viver. Eu sabia que tinha sorte, àquela altura da vida, por não ter sido obrigada a enfrentar também o luto de um passado. Por não precisar enfrentar o luto tanto das lembranças que compartilhava com alguém quanto dos momentos que planejávamos viver juntos e nunca se concretizariam. Essa dupla perda era algo que Justine Picardi tinha vivenciado duas vezes, primeiro com a morte de sua amada irmã Ruth, depois, de novo, com o fim de seu casamento. Eu queria perguntar se a primeira perda tinha alterado sua vivência da segunda, e porque o fim de uma relação amorosa é outra versão do luto. Quando alguém morre, existem maneiras óbvias de tentar reconfortar quem fica: enviamos flores, escrevemos cartas, levamos comida, comparecemos a enterros. Mas quando uma relação amorosa termina, não existe nenhuma formalidade para amparar a pessoa. Talvez debater o coração partido com a atenção que ele merece nos permita encontrar novas formas de nos conectar com as pessoas nessa forma complexa de luto, quando estão chorando a perda de alguém que continua fazendo parte deste mundo, porém não faz mais parte do seu. Justine me lembrou de tudo que arriscamos toda vez que decidimos amar alguém, não só o fato de que podemos morrer antes deles, ou eles antes de nós, mas também de que podem partir o nosso coração. Acho impressionante muitos de nós se disporem a correr esse risco várias vezes, como fez Justine ao se apaixonar depois do divórcio. A história dela mostra como é possível encontrar esperança e recomeçar mesmo quando parece inimaginável. É óbvio que ela teve sorte de conhecer uma alma gêmea depois dos 40 anos, mas sorte nunca é suficiente. Justine encontrou também a coragem de amar de forma vulnerável outra vez. E o que a levou a isso? A morte da irmã, uma perda que a fez decidir não levar uma vida dominada pelo medo.